No universo do karatê do Shotokai, é preciso aprender a sustentar duas verdades que, à primeira vista, parecem se contradizer. De um lado, o esplendor quase sobre-humano de certos mestres japoneses no tatami. Do outro, a realidade inteiramente terrena de homens presos nas redes ordinárias da inveja, do dinheiro, do nacionalismo e dos arranjos discretos. Aceitar esta dualidade não significa trair o respeito devido a estes grandes praticantes. Ao contrário, significa honrar a própria profundidade da arte marcial, que nunca eleva o homem acima da sua condição, mas simplesmente lhe revela o quanto ele pode ser grande e o quanto permanece frágil. O que dizer primeiro do seu gênio? É inegável. Vi mestres como Egami Shigeru, Murakami Tetsuge ou Harada Mitsusuke, e não Mitsuki, como algumas traduções automáticas infelizmente deformaram, desdobrarem um timing, um irimi, uma capacidade de antecipação e um rigor físico que pareciam pertencer a outro mundo. Os seus corpos, modelados por décadas de prática dentro da matriz cultural e fisiológica japonesa, exprimiam um karatê-do com uma fluidez e uma potência que muitos europeus, apesar de todo o seu talento, custam a igualar. A sua presença no tatami era verdadeiramente fascinante. No entanto, estes mesmos homens continuavam a ser japoneses do século XX, orgulhosos, muitas vezes insulares, por vezes francamente racistas na sua visão do mundo, e profundamente apegados à ideia de que a arte que carregavam devia permanecer na sua essência, nas suas representações oficiais, um assunto japonês. Não se lhes poderia reprovar com indignação, trata-se de uma atitude cultural antiga, mas é preciso vê-lo com clareza. Quando se tratou de designar representantes na Europa após a morte de Egami Shigeru, a escolha recaiu quase invariavelmente sobre um japonês, mesmo quando ocidentais haviam recebido uma transmissão direta e autêntica. Assim, William A. Schneider, que viveu 7 anos com o mestre Egami e recebeu o 5º dan da sua própria mão, foi discretamente posto de lado em favor de Murakami Tetsuji, cuja permanência cumulativa junto de Egami não ultrapassou 5 ou 6 meses. Schneider mostrou-me um dia, quase furtivamente, este precioso diploma assinado pelo próprio Egami. Sentia-se nele um embaraço educado, o de um homem que aprendera a não incomodar demasiado as autoridades estabelecidas. Criou mais tarde a AKSER, Associação Karatê-do Shotokai Egami Ryu, e desenvolveu com sinceridade uma parte da Europa, mas a história oficial preferiu muitas vezes outras narrativas. A mesma lógica encontra-se nas rivalidades veladas entre os próprios mestres japoneses. Harada e Murakami, por exemplo, conheceram tensões de que nunca se falou abertamente. Existiram golpes baixos, como em qualquer comunidade humana, mas o silêncio os envolveu. Do mesmo modo, quando se fala da morte de Egami Shigeru, insiste-se na tuberculose, passando em silêncio o cigarro que ele segurava quase constantemente na mão. Quase não existe uma fotografia dele sem aquela fina coluna de fumo. Não há aqui qualquer vontade de macular uma imagem, simplesmente a recusa das lendas douradas que transformam homens excepcionais em ícones assépticos. Os europeus não ficaram isentos destes paradoxos. Dominique Valera, Gilberto Gross e outros campeões do mundo dessa época recusaram, por vezes com razão, a autoridade unilateral que certos japoneses tentavam impor. Recorda-se a briga generalizada durante uma competição em que Valera não aceitou que se dobrassem as regras a favor dos visitantes nipônicos. Gross, por sua vez, podia ignorar ostensivamente um mestre japonês que viera observar o seu estágio sem participar. Estas reações, brutais na aparência, enraizavam-se numa exasperação compreensível perante um sistema que, celebrando a universalidade do karaté, vigiava ciumentamente as suas hierarquias étnicas. Pela minha parte, desejo dizê-lo com a máxima clareza, não sou defensor de ninguém em particular. William A. Schneider foi meu professor, como tantos outros.
Não mantenho com ele qualquer contato privilegiado. Constato simplesmente os factos, as injustiças lógicas, os arranjos que deformam a transmissão. Tendo eu próprio recebido o título de Hanshi, meço melhor do que ninguém o abismo que ainda me separa daqueles mestres do passado. A minha memória pode ser subjetiva, demasiado admirativa. No entanto, não me imagino capaz de os enfrentar no tatami. O seu gênio permanece para mim uma fonte constante de inspiração. Contudo, creio ser necessário transmitir esta visão equilibrada às gerações mais jovens. O Karaté do Shotokai não é uma religião de semideuses. É um caminho exigente praticado por seres humanos, brilhantes, imperfeitos, por vezes manipuladores, muitas vezes prisioneiros da sua época e da sua cultura. Reconhecer esta humanidade em nada diminui a sua grandeza técnica e espiritual. Apenas a torna mais verdadeira, mais acessível e, em última análise, mais preciosa. É a história do Karaté, como me disse um dia o meu amigo Adam com aquele sorriso tingido de sabedoria. Que queres que te diga, caro amigo? Estás a viver a história do Karaté. E é precisamente porque a estamos a viver que devemos olhá-la de frente, com respeito, lucidez e gratidão.